Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, provavelmente vermelho ou púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, uma vara, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes, e seguido levaram para ser crucificado. Até aí. Feche os olhos. Pai Santo, eu te exalto, que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Acalma nosso coração agora, porque as palavras do Senhor serão pronunciadas. O Santo Deus irá se pronunciar. O Santo Deus irá advertir, consolar, dirigir, nortear a sua igreja. E queremos estar com os corações preparados e os ouvidos abertos para a tua santíssima palavra. Que haja temor e tremor, reverência, nesse momento tão solene. Despeja da sua graça, Senhor, abundante e gloriosa. Nós temos uma necessidade urgente de uma visitação poderosa de Ti. Tenha misericórdia de nós. Faz Teu reino avançar, Deus. Receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Amém. Preste muita atenção aqui no que você vai ouvir. Pela permissão do Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra bem gloriosa para todos nós. Esse momento é um momento dos mais constrangedores envolvendo a pessoa de Cristo. Ele vem, cumpre o seu ministério terreno, e ele é sentenciado à morte. Entregue pelos judeus, sentenciado por Pôncio Pilatos. Mas quando ele vai se dirigir a Pilatos, já tinha sido açoitado, estava predito que ele iria morrer. E o que acontece? Neste momento, antes que ele tome a cruz, ele vai ser flagelado, vai apanhar com varas, paus, e um chicote, com 7 tiras de couro, e na ponta de cada tira pedaços de dente de animal e de ferro, de maneira que ao ser chicoteado, de maneira que ao apanhar com esse chicote, as crianças lá no fundo, por favor, no hall de entrada, de maneira que ao apanhar com isso, o corpo dele foi dilacerado. E no momento que ele estava ali diante de Pilatos, soldados do governador fazem o quê? Sabendo que ele estava sendo condenado pelo crime de se fazer rei dos judeus, essa era a acusação. Foi por isso que ele foi entregue a Pilatos, por se declarar rei dos judeus. Os soldados sabiam disso. O que eles fazem? Você é um rei? Vamos fazer uma coroa para você então. Eles pegam uma planta, uma espinheira e tecem, criam uma coroa de espinhos e cravam na cabeça dele. Estudiosos dizem que cada espinho era do tamanho de um dedo. Um rei não precisa só de uma coroa, precisa também do manto. Então pegaram uma túnica púrpura, escarlata, vermelha, que é comum dos reis, e cobriram ele. E todo rei precisa de um cetro, não é isso? Pegaram um caniço, uma vara, e deram na mão dele. Estava ali Jesus, todo ensanguentado, flagelado, despido das suas vestes, com o manto vermelho, com a coroa de espinhos e com um caniço na mão. Eles se ajoelharam dele e diziam: salve, rei dos judeus. Eles estavam zombando dele, zombando dele. Aí o que acontece? A história, ela é muito engraçada. Deus, na sua soberania,
faz o quê? Eu vou completar esse negócio aí. Rei tem coroa? Tem coroa, deram coroa. Rei tem túnica? Tem, deram túnica. Rei tem cetro? Deram cetro. Mas rei também precisa de trono. Agora ele vai receber o trono. Ah, mas o trono você vai ter que carregar. Dão-lhe uma cruz para ele carregar. Jesus carrega, sobe no Gólgota, na caveira, e é crucificado. É a posse do monarca, é a posse do rei. O rei está agora no seu trono. E todo rei que entra no seu trono, ele dá um discurso. Todo ministro, presidente, estadista, monarca, quando assume o poder, ele discursa. E é lá nesse trono que Jesus menciona algumas palavras, e é o que nós vamos ver. As 7 palavras de Jesus. Antes de morrer, naquela cruz, Jesus cita 7 frases, são as suas últimas palavras, as últimas palavras dele antes da morte, e ele vai pronunciá-las na sua cruz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus, coroado, vestido, e agora no seu trono, vai pronunciar as suas palavras. São 7 palavras, e é sobre isso que eu vou pregar, as 7 palavras de Cristo. Qual foi a primeira delas? A primeira delas, e eu não vou dizer aqui, não está narrado aí, eu vou fazer de forma aleatória, só olhe para mim. Ela está descrita em João 19, 28. Muito engraçado, o apóstolo João, muito interessante, peculiar, é ter registrado essa palavra. João 19, 28, Jesus pronuncia a primeira palavra: tenho sede. É isso que ele fala, do alto da cruz, pregado. João 19, 28, Jesus diz: tenho sede. É a primeira das 7. O que isso significa? Por que ele disse isso? Foi o apóstolo João quem registrou isso. Se você ler o livro de João, o Evangelho de João, você vai ver que João, ele está preocupado em mostrar a humanidade de Jesus. Por isso que ele vai dizer, no princípio era o verbo, logos, o verbo estava com Deus, o logos estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14, João 14, e o verbo, e o logos, e o divino, se fez carne, se fez homem. Por quê? Porque a primeira grande ameaça da igreja do primeiro século, era uma seita, um segmento religioso que se chamava gnosticismo e docetismo, ok? O que o gnosticismo e o docetismo ensinavam? Que Jesus Cristo era só Deus, era só divino, não era humano, ele não podia ser humano, ele não tinha carne, se ele andasse na areia não ficava pegadas lá. João teve que lidar com isso, a igreja teve que lidar com, no primeiro século, combater o gnosticismo, porque Jesus Cristo, ele era Deus sim, era 100% Deus, mas era também 100% homem. Por que Jesus disse isso? Primeiro, o sentido era apologético, defender a natureza humana, dizendo que até nos últimos dias de vida, ele continuava homem, porque falou, tenho sede. Sede é uma faculdade do homem, uma faculdade física, uma necessidade fisiológica do corpo, mostrando a humanidade de Jesus. Mas o que isso reporta para nós? O que mais está dizendo? Docetistas, gnósticos, se não houver humanidade em Cristo, e só divindade, não pode haver redenção. A ideia que João está passando é assim: para nós sermos redimidos, perdoados, é necessário um sacrifício feito no nosso lugar, e um sacrifício substitutivo. Mas para que o sacrifício seja perfeito, esse sacrifício deve ser 100% humano. Jesus, quando diz no alto da cruz, tenho sede, ele estava demonstrando, quem está aqui pregado é um sacrifício exatamente como vocês, humano exatamente como vocês, e vai na cruz morrer para vocês serem redimidos. Por isso ele disse, tenho sede. Ele está provando a humanidade de Jesus.
A expiação só poderia se dar por um outro homem morrendo. E Jesus era 100% homem. Segunda frase que ele vai pronunciar na cruz. Agora, propiciando o sacrifício para o homem. Agora há o sacrifício. Há o substituto. No Antigo Testamento, você tinha ali o que fazia expiação pelo pecado, ou seja, cobria, perdoava. Era um cordeiro, era uma ovelha macho pequena, novinha ainda. Você tinha no Velho Testamento um cordeiro. Jesus Cristo é o cordeiro. João Batista, quando vê, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento também tinha um ritual assim, antes do cordeiro ser recebido, ser recebido por sacrifício, o sumo sacerdote punha as mãos em cima da cabeça dele, antes do sacrifício. Por quê? Transferindo o pecado de Israel para o cordeiro. Esta foi a função de Cristo. E para ser o cordeiro, ele tinha que ter sede, fome, ele tinha que sangrar, ele tinha que ser humano. Segunda frase de Jesus na cruz está registrada em Lucas 23, 34. Ele diz assim, a segunda frase do alto do seu trono. Primeiro discurso dele: tenho sede. É normal um monarca exigir algo, né? Agora eu estou tomando posse do reino, tenho sede. Segunda frase do seu discurso: Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Ou em outra tradução, que eu gosto mais: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Primeiro momento, essa palavra está sendo dirigida para os judeus. A Torá falava tanto do Messias, os profetas, a lei, os profetas menores. Israel esperava tanto o Messias, tanto. E o Messias chegou, se encarnou, instaurou o reino. E o que aconteceu? O próprio povo desse Messias o entregou, o matou, o sacrificou. A ideia de Jesus: Pai, perdoa-os, eles estão equivocados. Isso é uma reação em cadeia da primeira frase. A primeira é: eis o sacrifício. Quando ele vai dizer: tenho sede. A segunda: Pai, perdoa-lhes. Pai, expia-lhes. Agora que o sacrifício foi oferecido, agora que Deus se encarnou em um homem para se oferecer, primeira frase: tenho sede. A segunda: Pai, perdoa-lhes. Pai, expia-lhes o pecado. O cordeiro está aqui, verta meu sangue, cubra. Agora eles podem ser perdoados, agora os pecados podem ser removidos. Lembra de Romanos 3, que fala: todos os pecados destituídos da glória de Deus estão, tendo Deus, em sua paciência, tolerado os pecados dantes cometidos. Os pecados estavam todos em uma conta, desde o sangue de Abel, desde a transgressão de Adão. Agora que o sacrifício está ali na cruz, Pai, perdoa-lhes. Pai, remove-lhes. Pai, expia-lhes o pecado. É essa que era a ideia. Agora temos um sacrifício para o perdão. Meu irmão, essa é a grande maravilha da encarnação de Cristo, da humanidade dele. Porque naquela cruz, fazendo homem, ele pôde expiar seus pecados. Você não precisa mais morrer. Há perdão para qualquer tipo. E os puritanos diziam que aqui, ele não estava só dizendo dos judeus: Pai, perdoa-lhes, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Ele estava estendendo esse perdão para o irmão Walter, que está sentado ali. Ele estava estendendo para a Tati, o Juninho, que estão lá atrás. Estava estendendo aqui para o irmão, eu esqueci o nome. Ele estava estendendo para Maria: Pai, perdoa-lhes. O meu sangue transcenderá as eras. Agora vocês podem ser perdoados. O pecado de vocês
pode ser apagado. Vocês não precisam ficar mais inimigos de Deus. A inimizade foi desfeita. Há reconciliação, há expiação para você. Na segunda frase. A terceira frase do seu discurso, qual é? Está registrada em Mateus 27, 46. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparas? Veja, primeiro, se fez homem para nos substituir. Terceiro, o pecado pode ser perdoado. Segundo, o pecado pode ser perdoado. Terceiro, toda transgressão recebeu o justo castigo. Tem um preço para o perdão desses pecados. Há um preço que deve ser pago. Ele não pode simplesmente cobrir seus pecados, tirar eles de você. Esses pecados têm que ser pagos. Como eles são pagos? A justiça de Deus tem que ser satisfeita, porque nós quebramos a lei do Estado, do céu, infringimos a lei, e o Estado, o céu, a justiça de Deus exige punição, e a punição vem em forma de ira, da morte do condenado. Uma vez que ele propiciou o perdão, agora ele tem que pagar por nossos pecados. A terceira frase, quando diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sofrendo a ira de Deus. Ele levou sobre ele o nosso pecado, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nós, através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus o desamparou, porque ele foi feito maldição. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, é um brado de agonia, é um brado porque a ira de Deus estava sendo despejada sobre Cristo. Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. Por quê? Por ter levado sobre ele nossas culpas, por ter se oferecido como um sacrifício substitutivo, por ter se encarnado. Agora Deus vem e fala: eu quero contas do pecado dessas pessoas. Pois então o Senhor despeja a sua ira. E quando ele diz: por que me abandonastes? O Senhor o abandonou. Os reformadores dizem que Jesus sentiu um inferno em seu coração, um inferno em sua alma, as pestes do inferno lançadas sobre eles, porque ele ficou sem a presença favorável do Pai. A cólera de Deus começava a ser despejada sobre ele, em pagamento por nossos pecados. É a terceira frase da cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Se fez pecado, sentiu o inferno. Quarta frase da cruz. Ela está descrita em João 19:30. É uma das frases mais lindas de todo o Evangelho, de toda a Escritura. A quarta frase que Jesus pronuncia do seu discurso é: está consumado. Está consumado. O que é isso? Uma vez que ele se fez carne, teve sede, para nos substituir. Nos substituindo, agora pode expiar nosso pecado. Expiando o nosso pecado, tem que pagar por isso. Paga sofrendo a violenta ira de Deus. E agora, satisfazendo a justiça de Deus, Ele pode dizer: tetelestai, está consumado, não há mais nada que pagar, toda dívida foi paga, está consumado. Você não deve mais nada a Deus, não há um pecado seu na conta de Deus, não há dívida diante de Deus, foi tudo pago. Tetelestai é a palavra grega para estar consumado. Ela tinha 3 sentidos.
Primeiro, ela era usada quando um filho cumpria todos os desejos do pai. Quando o pai dava uma ordem para o filho completava, o filho chegava no pai: papai, tetelestai. Primeiro, Deus deu uma missão para o seu filho. Deus deu uma missão para ele cumprir. Cumpre o plano da redenção. Jesus pegou o plano e lá na cruz disse: papai, tetelestai, missão cumprida, resgate pago, raça humana redimida. Segunda palavra para tetelestai era de uma agência bancária, era uma dívida, era uma promissória que você tinha quanto ao banco. E quando você suava e arrumava dinheiro, você ia lá e pagava o agente bancário, ele pegava a promissória e carimbava: tetelestai, está quitada a sua dívida. Nós tínhamos uma dívida gigantesca no banco do céu, com o Senhor, uma dívida que eram os nossos pecados, impagável, uma fortuna incalculável. Tínhamos uma dívida colossal. Naquela cruz, vertendo o seu sangue, Jesus vai lá, pega a dívida que era contrária a nós, crava na cruz e escreve: tetelestai, está pago. Você não tem mais nenhuma dívida, zerou sua dívida com Deus, zerou seu pecado com Deus, não deve mais nada para Deus. A terceira palavra usada para tetelestai era quando você comprava uma propriedade, um terreno, você adquiria e suava para pagar a prestação. Quando você pagava ela, o direito de posse, o direito de herdar ela, vinha escrito: quando pagar o último centavo, tetelestai. Deus nos deu o direito de ir ao céu, de herdar a vida eterna. Quando Cristo naquela cruz brada: tetelestai, ele diz: eu adquiri uma herdade para vocês, eu adquiri um imóvel para vocês, eu adquiri uma pátria, o céu. Tetelestai. Está consumado, igreja. Primeira frase dele: tenho sede, sou homem como você, sofro como você, sinto como você, estou aqui para substituir você. Segunda frase: Pai, perdoai-os. Uma vez que está aqui, Pai, expiai-os. Pai, cobri seus pecados, agora vocês podem ser perdoados. Terceira frase: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O que é isso? A ira que era para ser despejada sobre você. Pecador, vai, satisfaça a justiça de Deus. Pecador, dê conta dos seus pecados. Na cruz, Jesus dizendo: não, eu sofro a ira, eu satisfaço a justiça, eu pago a sua dívida. Tendo pago, a quarta frase: tetelestai, está consumado. E agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quarta frase, quinta frase do discurso memorável de Jesus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se você já pregou na vida. É o ofício mais emocionante que existe. Quando eu estou aqui, eu desfruto do que eu prego. Eu amo o que eu estou fazendo, porque é real. Ah, oxalá eu pudesse estar naquele dia. E a quinta frase foi Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a reação em cadeia. Uma vez que está consumado, Danilo, agora a entrada para o céu está aberta. Hoje, depois da morte, hoje, quando eu entregar o meu espírito ao Pai, hoje, você, ladrão da direita, estará comigo no paraíso. Foi a quinta frase dele, consequência das demais. A partir da minha morte, uma vez que está consumado,
o caminho para a vida eterna está aberta. Você será o primeiro a ir após mim, você será o primeiro após o advento da minha morte. Está aberto. O que significa? Primeira frase, se tornou homem para garantir a salvação. Segunda frase, tenho sede. Segunda frase, Pai, perdoa-lhes, agora posso expiar o pecado de vocês. Terceira, tendo expiado, a justiça tem que ser satisfeita. Eu satisfiz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Quarta, a justiça sendo feita, finish, consumado. Quinta, estando consumado, imagina que a cena, Jesus pregado, e o outro falando impropérios para Jesus. O da direita, Jesus no meio. Um da esquerda ou da direita? O da direita. De repente, no da direita, uma luz divina vem sobre ele. Meu Deus. É Deus que está do meu lado. Enquanto o outro falava impropérios, o da direita teve uma luz divina. Meu Deus, quem está aqui do meu lado é Deus. Deus transpirando, Deus suando, Deus gemendo, Deus sangrando. É Deus, Senhor, Kyrios, ele usa, palavra para Senhor, Kyrios. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que o homem ensanguentado, nu, com a coroa na cabeça, vai ter algum reino? Mas o ladrão da direita foi iluminado por Deus, ouviu todas as falas de Jesus, está consumado. E o ladrão, então, se está consumado, me deixe entrar. Jesus, pois não, em verdade te digo, hoje, depois que eu fechar meus olhos, hoje, depois que José de Arimateia pegar meu corpo, hoje, depois que embalsamar-me, tu estarás no paraíso. Qual que é a quinta frase de Jesus implica? Salvação garantida. Quando ele diz tenho sede, encarnou para termos salvação. Quando diz perdoa-me, agora a possibilidade de expiação. Quando ele diz Elohim lama sabachthani, agora ele tem que pagar a justiça. Quando ele diz está consumado, agora a possibilidade se torna realidade. É hoje que você vai entrar, garantiu-nos salvação. Ele estava dizendo para judeus, gregos, gentios, bárbaros, latinos, ele estava dizendo, a salvação está garantida, o caminho está aberto. Meu Deus, isso é maravilhoso. Hoje estará comigo. Quem aqui essa noite hoje quer estar com Ele? Você quer estar com Cristo hoje? Hoje você quer aceitar Ele? Hoje você quer passar da vida para a morte? Pode ser hoje, porque já foi pago. Hoje está aberto o caminho. Hoje, salvação garantida. Hoje mesmo estará comigo. O quinto discurso de Jesus compreende. O véu do templo se moveu. A dívida foi paga. O caminho foi aberto. Vocês podem entrar. Isso não maravilha vocês? Isso não maravilha vocês? Eu sou tomado de êxtase, de euforia. Hoje, meu irmão, hoje morto, esfarrapado, todo estilhaçado, rasgado, sangrando. O doador da vida concedeu vida. O doador da salvação salvou. E lá naquela cruz, o seu quinto discurso consiste em dizer: a salvação está garantida. Isso é maravilhoso. Sexta frase do seu discurso está registrada em João 19, 26, 27. Mulher, eis aí o teu filho. Homem, filho, eis aí a tua mãe. Primeira interpretação é muito simples. José, pai de Jesus, marido de Maria, tinha morrido. Ela não tinha ninguém. Os filhos dela, irmãos de Jesus,
não tinham aceitado ela, estava só. O Senhor estava cuidando dela. Cuide dela, guarde ela. A Igreja Católica Romana usa esse texto para dizer que Jesus estava entregando a igreja dele a Maria, quando fala: filho, eis aí a tua mãe, dizendo que João, como membro da igreja, estaria aos cuidados da mãe, ou seja, Jesus entregou o cuidado da igreja a Maria. Blasfêmia, heresia. Não, ele estava apenas pedindo para cuidar dela. Qual que é a ideia dele aqui? Está consumado. Ele vai subir aos céus. E prometeu voltar outra vez. Ele está dizendo sobre a unidade da igreja. Enquanto eu for, até que eu volte, cuidai uns dos outros, sejais unidos em um mesmo pensamento. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Meu irmão, a Bíblia diz que ele derrubou o muro de separação e dos dois povos fez um. Meu irmão, o sangue de Jesus veio unir judeus e gentios, vem ligar membro em membro, e forma um corpo sólido, que é a igreja de Cristo. Então, cuidai uns dos outros. É a unidade da igreja, selada pelo sangue, nos laços do Calvário que nos unem. Esse sacrifício tem que fazer você deixar as diferenças com o seu irmão, perdoar mutuamente os seus irmãos, se unir em mesmo pensamento, em propósito de espírito com os seus irmãos. É este sangue que nos une. É esse cordeiro imaculado que nos une. O que significa? Até a volta dele temos uma jornada incrível, extraordinária. O advento do anticristo, da apostasia, do homem do pecado, a besta que sobe do mar, aflições e perseguições sobre a igreja. É tempo de unidade, a cruz nos uniu, o sangue nos uniu. Vamos cuidar uns dos outros, vamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Vamos, igreja. Essa foi a direção do Senhor, formar a igreja. A última frase do seu discurso real é uma das mais belas. A última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, Jesus expirou. Está em Lucas 23, 46. É uma citação do Salmo 31, 5. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A primeira coisa que ele está dizendo aqui, a ideia é: foi um sacrifício voluntário. Jesus não foi vencido na cruz. Jesus não perdeu uma batalha. Jesus não foi derrotado na cruz. Ele estava parafraseando João 10, 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para entregar e também tenho poder para reavê-la. Este mandamento recebi do Pai. Foi um sacrifício voluntário. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a ideia? Foi por amor. Eu me entreguei, eu me rendi. Foi por amor. Ele sela a última confissão, o último brado, dizendo: foi por amor. Eu me entreguei. Foi voluntário. Eu me doei. Ninguém tem maior amor que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Nisto prova Deus o seu muito amor para conosco, tendo enviado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o amor de Cristo nos constrange. Oh, igreja, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Você não fica chocado? Ele falou isso por você. Eu entrego, eu me dou. Ninguém pode tirar a vida de mim. Eu a dou. E tenho poder para isso, para dar e para reavê-la. Aleluia! Oh, a glória a Deus! Foi por amor. Mas tem um outro significado, quando diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus está dizendo: eu não vou morrer, eu não vou ficar em uma tumba, eu não descerei à mansão dos mortos, ou Hades, ou Guiena, o inferno, como alguns dizem. Nas tuas mãos eu estarei hoje no paraíso, hoje serei assunto aos céus, hoje estarei lá. A ideia é o quê? Que ele está abrindo o caminho para dizer: todos que me seguirem, o final da nossa vida não é uma tumba gelada, não é um túmulo frio, mas é encontrar com o Senhor nos céus e nos ares, é estar com Ele em um piscar de olhos. Isso vai acontecer com você, quando a morte vier chamar você, quando chegar o seu último dia, meu irmão, o teu espírito subirá aos céus, e você estará junto com o Senhor. Tenho sede, me encarnei, o sacrifício substitutivo, perfeito, me fiz homem para ocupar o seu lugar. Segunda, Pai, perdoai-os, uma vez que o sacrifício foi propiciado, agora há condição de expiação e de perdão. Ninguém precisa aqui morrer com seus pecados, há perdão. Veja aquele madeiro banhado por sangue, e sendo jorrado sangue, há sangue descendo, sangue que expia, sangue que justifica, sangue que limpa, sangue que perdoa. Não há pecado que esse sangue não varra, não limpe, não compre. Sangue, 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 sangue. Qual é o teu problema? Qual é o teu pecado? Diga-me. Há sangue aqui, há sangue para expiá-lo. Terceiro, uma vez que tem o sangue, há um preço a ser pago. Havia um míssil nuclear, um meteorito de milhões de quilômetros de diâmetro, ele ia colidir com a nossa cabeça. Ele veio, um meteoro gigantesco da ira de Deus, estava algumas horas, e ele ia chocar-se com a terra. Então o céu se insurge e ressurge e põe as suas costas atrás desse meteoro, diante de vocês. Ele diz: não, quando esse meteoro foi colidir com vocês, Jesus se ergueu no madeiro, e Ele suportou todo o peso desse meteoro, sem que uma partícula pegasse em você, sem que uma fagulha, um estilhaço machucasse você. Ele suportou toneladas da ira despejada sobre Ele. Para quê? Para pagar o teu pecado, satisfazer as demandas da justiça, sofrer a ira de Deus. E uma vez satisfazendo as demandas da ira de Deus, agora Ele brada. Olha os séculos passando, veja essa frase transpassando séculos, milênios: está consumado, pago, quitado, missão cumprida, finish. Herdade conseguida, conquistada, dívida quitada, missão cumprida. Agora que a missão está cumprida, I have good news for you. Olhe para aqueles portões, veja eles lá, veja eles enferrujados, veja eles com 2 metros de espessura, veja as correntes dele, veja ele enclausurado, cravado. Ninguém tem permissão para passar aqueles portões. Ninguém, está fechado. Homem nenhum pode entrar, mácula não pode entrar, pecado não pode entrar. Mas quando ele diz: está consumado, escute, ele diz assim, se abrindo.
Hoje o portão foi aberto. Hoje os céus se escancararam. Hoje você estará no paraíso. Entre. Veja a luz que sai de lá. Veja o piso desses palácios. Veja o coro angelical esperando você. Hoje você pode entrar. Hoje está aberto. Então você vai ouvir aquele coro, pela primeira vez vai se cumprir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas internas, que entrará o Rei da Glória. O povo que está lá de dentro. Quem ousou abrir esses portões? Quem ousa entrar aqui dentro? Nenhum humano jamais pisou aqui. Nenhum corpo entrou aqui. Só vive seres espirituais, angelicais. Então novamente o coro repete: levantai as portas das vossas cabeças, levantai as entradas eternas. E eles perguntam novamente: que entrará o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Então o Cristo vitorioso, ressuscitado, glorioso, vem com o ladrão, e ele passa pelos portões. Então outro responde: o Senhor poderoso, forte nas batalhas, ele é o Rei da Glória. Ele entra hoje estará comigo no paraíso. Tendo dito isso, agora que eu posso estar hoje, eu prometi voltar. Por causa desse romance, deixem as diferenças, perdoem, se unam, vamos ser um corpo sólido, de um só pensamento, sem divisão, sem facção, sem fofoca, sem um puxando o tapete do outro, unidos, como o exército romano. Foi o exército mais poderoso, o império mais poderoso, 5 séculos. Quando as tropas romanas se uniam, eles se juntavam em pelotões e formavam ali um esquadrão, e põem escudos em cima e na frente como um tanque, e eles devastavam tudo. Um só soldado romano podia matar 20 homens. Vamos fazer a estratégia da tropa de escola romana, da guarda pretoriana. Vamos nos unir, vamos forjar como um exército, um tanque, derrubando todo oponente pela frente. E 7º e último brado: tendo feito isso, Senhor, pode me recolher nas tuas mãos. Entrega o meu espírito. Esse é o discurso do rei. Agora sabe para quem que ele discursou? Todo rei discursa para um povo, para o seu reino, para o seu povo. Esse discurso foi para você. Esse discurso é para a igreja, é para aqueles que ele redimiu, é para você, para dizer: não temas, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai lhes entregar o reino. Vocês são súditos desse reino, em breve vocês reinarão com ele para sempre nas alturas. Essa é a grande promessa. Amém? Só quem está feliz e alegre. Vamos orar, curva a sua cabeça. O que você diria? Veja ele com a túnica escarlata, veja ele com a coroa de espinho, veja ele com o caniço na mão, e agora no seu trono, discursando. Ele é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei. Fale com lágrimas, não seja tímido, expresse o seu amor por Ele. Diga: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Declare o seu amor,
declare sua gratidão, curve-se aos seus pés. O Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso. Oh Jesus, oh lindo Jesus, lindo Jesus, lindo Jesus, lindo Jesus, lindo, lindo, lindo Jesus. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.